Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 5 de março, está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Meus irmãos, nós, nesse tempo da Quaresma, somos convidados a uma conversão profunda, intensa. E o Evangelho do dia de hoje nos motiva, assim, muito fortemente nesse caminho. Especialmente quando nós pensamos nas várias situações em que nós nos revoltamos contra os irmãos. Ficamos indignados porque nos sentimos injustiçados. Ficamos indignados porque sentimos que o irmão nos deve tempo, nos deve dinheiro, nos deve favor, nos deve respeito e por aí vai. E a gente pode criar grandes problemas na fraternidade, nos relacionamentos, quando nós colocamos em primeiro lugar exatamente o erro do irmão. Porém, Deus nos apresenta no Evangelho de hoje um grande remédio contra esse risco que gera divisão, que gera intriga, que gera até perseguição, se for o caso, que é o remédio da humildade. Às vezes a gente se irrita muito com o pecado do irmão, com o erro do irmão. Mas quantas vezes nós não fomos perdoados? Quantas vezes Deus não nos acolheu diante dos nossos erros? Pare para pensar, talvez você vá perceber que há erros que você comete já há vários anos, sem conseguir mudar aquilo. E Deus nos perdoa essa dívida. Como o patrão do Evangelho de hoje inicialmente perdoou o seu empregado, que lhe devia uma fortuna. E aí
às vezes, se a gente não presta atenção, a gente se comporta como esse empregado perdoado, que foi perdoado de uma dívida que representava uma fortuna, ou seja, muito, muito dinheiro, e diante de dívidas que o outro tem para com você, você é o justiceiro. Você se revolta, você não quer saber, você não consegue perdoar. Porque na prática, qual é a nossa atitude quando nós fazemos isso? É colocar, mais uma vez, o nosso eu no centro. E como esse eu está sendo maltratado, prejudicado, então toda a minha estrutura, toda a minha estabilidade, todo o meu equilíbrio vai por água abaixo. O Evangelho de hoje é uma grande chamada de atenção. Meus irmãos, muitas e muitas e muitas vezes o Senhor nos perdoou diante das nossas quedas. E olhando para o crucificado, olhando para Jesus que se fez abandonado por amor a nós, como é, sinceramente, que nós temos coragem de dizer: não perdoarei o meu irmão, não vou ter paz, porque isso que esse irmão fez é ruim. Com toda a humildade, nos coloquemos hoje em oração. Isso não é normal. E esse tipo de revolta, ele não é normal. Normal é o Cristo crucificado que dá a vida por nós, que não merecemos. Isso deveria ser a normalidade. Isso, para quem quer enxergar a vida à luz do Evangelho, essa deveria ser a normalidade. Ou nós esperamos que Deus nos trate exatamente como exigem as nossas faltas. É assim que Deus faz? Não. E como nós somos chamados a amar? Somos chamados a amar como um juiz mundano? Somos chamados a amar como um justiceiro? Somos chamados a amar como uma pessoa revoltada? Como um ditador? Somos chamados a amar como Cristo crucificado na cruz, que amou até o fim, que deu oportunidade, que deu chance, que quis reconciliar, que quis perdoar para salvar. Isso não significa que nós vamos passar a mão na cabeça dos outros dizendo: olha, continue com o seu erro. Não, porque o próprio crucificado não fez isso. Mas o crucificado venceu no amor. No amor. No último domingo nós vimos Jesus com um chicote na mão expulsando os vendilhões no templo. Mas perceba, existem situações que exigem o nosso vigor na resposta. Porém, a gente nunca pode esquecer que o principal ato de amor do Cristo, aquele que gerou salvação de forma definitiva, foi a sua entrega na cruz por toda a humanidade. Por uma humanidade ferida, formada por pessoas que não mereciam aquilo. Não mereciam que o próprio Deus fosse crucificado por elas, mas Deus fez por profunda misericórdia. É assim que nós somos chamados a amar. Além disso, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele não está expulsando: olha, porque vocês não pensam em mim. Não. Pelo zelo com as coisas do Pai. É por isso que ele expulsou os vendilhões do templo. Jesus não fez aquilo por conta de um sentimento egoísta que vinha dentro dele. Não, a atitude de Jesus não é a atitude de uma pessoa simplesmente revoltada, mas é a atitude de um pai, de um mestre que precisa corrigir por amor e por zelo com as coisas do Pai. Na hora que a gente explode com o irmão, será que essa é a nossa grande motivação? A grande motivação é para que Deus seja mais louvado. A grande motivação é porque eu quero cuidar das coisas do Pai. A grande motivação é eu quero lutar pela salvação dessa pessoa. Sempre façamos um exame de consciência. A grande motivação era essa? Ou a motivação era:
eu fui maltratado, eu fui isso, Não. Façamos nosso exame de consciência e que essa conversão aconteça na nossa vida nesse tempo de Quaresma. Amemos e perdoemos, como nosso Senhor nos amou e perdoou. E que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.